Começamos a análise do episódio de Bleach, já com a apresentação de BSB e também do Julgram. Os dois personagens estão meio que tipo assim, se apresentando na vila em que eles viviam. Praticamente ali, eles viviam meio que em paz, né? Eles viviam meio que longe de toda a confusão, longe de toda a maluquice que se poderia ter em relação ali a Yhwach e também a construção do seu exército. Mas os dois tiveram uma interação bem interessante no começo da história. De um lado, nós temos BSB, que tem ali um poder, uma habilidade, sendo um personagem que é um pouco fora da curva, já que mesmo mais novo, mesmo sendo tão novo, consegue já manipular as habilidades dos Quincy's. Por outro lado, temos o Julgram, que passa por uma infância conturbada, porque basicamente dá para perceber claramente que o personagem ele acaba sendo abusado ali pelo seu tio. Então ele tem várias marcas no corpo, várias marcas no braço, dá para ver claramente aqui, tanto na animação quanto também na construção do personagem, o que demonstra que esse encontro com certeza abalaria o mundo dos Quincy's. A gente vai falar mais sobre esse episódio depois da vinheta. E rapaziada, se você tava esperando um episódio muito bem animado, muito bem coreografado, uma luta extremamente interessante, entregaram tudo e mais um pouco nesta batalha. A gente então tem ali o BSB provocando o Julgram, como sempre foi, na parte da introdução do episódio já demonstra isso pra nós, que ele ficava provocando, né? Ele fala assim, não, me chama ali de Julgram, e ele fala, Yuga, seu nome vai ser Yuga. E depois a gente percebe que ele não queria que chamasse de Yuga, porque o seu tio ali, o seu parente, também lhe chamava assim no meio dos seus abusos. Então ele não gostava desse nome, mas era como uma coisa bem interessante, porque o BSB meio que tipo reformulou esse apelido para ele, e as pessoas mais próximas começaram a lhe chamar desta forma também. Então nós observamos nos dias atuais o BSB confrontando o Julgram, falando assim, você não deveria estar perguntando como eu ainda estou vivo? Como que o Yhwach conseguiu subjugar todas as habilidades dos Quincy's e eu ainda permaneci vivo? E aí o Julgram acaba dizendo, né, de que o poder do Rei das Almas, ele acabou meio que afetando o BSB, que o personagem não estava ferido ali pelos Shinigamis, mas sim pelas habilidades de Yhwach para trazer realmente essa diferença, essa potência ali contra o personagem, demarcando totalmente a diferença de poder entre eles. Assim então, os dois começam a se preparar para o duelo e o BSB começa a questionar ali o Julgram sobre se ele sabia o que o Yhwach iria fazer com todos os Quincy's, com todos os Steinreiters, né? Se ele sabia que isso iria acontecer. E o Julgram, pelo que parece, ele também não sabia o que iria ocorrer, né? Se eu estiver errado aqui, me corrijam nos comentários, mas pelo que parece, nem ele realmente sabia. Só que ele joga real pro BSB. Se eu falar pra você que eu não sabia, você não vai acreditar em mim. Então o que vai adiantar essa discussão? O que vai adiantar essa conversa? Não adianta a gente ficar debatendo, discutindo aqui. Não tem como continuar essa conversa, porque nada que eu disser você vai confiar em mim. Então a porradaria ali está prestes a começar, com o BSB olhando ali para o personagem e se lembrando completamente do seu passado, de toda a construção do seu passado para que eles pudessem se tornar soldados de Yhwach. E uma trama interessante e uma história bem envolvente para você acompanhar. Eu estou falando de Que Haja Luz. Você pode acompanhar a minha light novel com os dois links na descrição desse vídeo, focados ali em mitologia. Se você curte toda essa parada de mitologia que Bleach tem, eu tenho certeza que você vai curtir acompanhar a minha light novel, com os dois links na descrição. E também, é claro, né, os personagens ali criados pelos inscritos, inspirações ali relacionadas ao mundo dos animes e mangás contemporâneos, dos tempos atuais e também dos que já passaram. Você pode acompanhar Que Haja Luz com os dois links na descrição, tanto na Novel Mania quanto também no tab. O BSB então ataca ali o Julgram, a porradaria ali entre os dois começa e nós observamos então o passado, né, toda a construção do passado acontecendo, e nós observamos as forças de Yhwach atacando ali o castelo em que o BSB morava. Sua mãe acaba sendo ali decapitada pelas habilidades da Nikita, né, uma personagem até mesmo ali enigmática, que nós não sabemos quase nada sobre ela, mas ela foi ali aquela pessoa que eliminou, que tirou a vida da mãe do BSB. Então
essa personagem ela tem tendo ali um destaque, ela está tendo um destaque até mesmo ali interessante na trama que o Kubo está colocando, mas o grande ponto é que ela não existe no mangá. O grande ponto é que ela não existe no mangá. E tem um perfil que se chama lá o Alexandre Galvão, ele tem ali um canal muito forte no TikTok que ele fala sobre Bleach e tudo mais. O Alexandre Galvão, ele trouxe uma teoria muito interessante sobre a Nikita Deathlock e também sobre a sua morte não confirmada. Como nós vimos na luta de Yamamoto contra Yhwach, vemos que muitos dos generais ali das forças de Yhwach foram trazidos ali para confrontar o grande rei dos Quincy's, no meio ali do confronto contra o comandante das 13 divisões. Só que a Nikita não aparece, em nenhum momento ela acaba surgindo ali. Alguém que consegue estar no meio das forças, liderando as forças de Yhwach, e acaba tendo até mesmo um grande destaque, ao ponto de até atirar no Ichibe. Quando ele tava tendo a reunião com o Yhwach, ela tá recebendo um certo destaque. Ela matou a mãe do Besbi e atacou o Ichibe como se fosse nada. Então ela é no mínimo corajosa. O Alexandre então acabou apontando que ela pode ser essa personagem aqui, que a Nikita pode ser essa personagem aqui, e que ela não morreu na Grande Guerra na Zoro Society, mas que se tornou a assistente do Jugran. Essa assistente que aparece no mangá, nós não sabemos nada sobre ela, tem algumas aparições ali apenas na história, mas o ponto aqui é que a gente acredita que seja uma personagem nova, né? A Nikita Deathlock, ela seja ali uma personagem nova, mas pelo que aparenta, o Kubo já está cozinhando para a construção dessa personagem e a forma como isso pode ser desbalanceado na próxima Cour, já que o Kubo falou que teremos coisas novas, coisas inéditas que nós nem vimos no mangá. Então pode ser que alguma coisa dessa personagem venha a acontecer na próxima season. O Besbi e também o Jugran, eles se reúnem ali depois de todo esse massacre como os únicos sobreviventes de toda aquela região, enquanto a floresta foi queimada e o seu tio ali acabou, se não me engano é tio, né, o parente ali do Jugran acabou morrendo no processo. O castelo onde o Besbi acabou crescendo também foi destruído e todo mundo morreu. Então eles juntam forças para tentar crescer em habilidade e tentar derrotar o Yhwach lá no futuro. Então nós observamos um encontro acontecendo entre o Yhwach e a sua força, e ele decide criar dessa maneira os Stein Writers, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. E essa força vai ser a força crucial para que eles consigam invadir a Zoro Society. É bem interessante porque esse episódio demarca ali as ideias de como o Yhwach estava tentando expandir ainda mais o seu reino para conseguir alcançar, chegar ali no caso do Rei das Almas, tentar já aplicar o seu plano naquela época, na batalha que aconteceu que ele foi derrotado, e tentar alcançar o Rei das Almas. Então ele iria reunir um exército maior, Quincy's mais fortes, para tentar gerar essa invasão. Nós observamos então tanto o Besbi já evoluindo as suas habilidades, quanto também ali o Jugran. Só que conforme o tempo foi passando, o Besbi foi ficando cada vez mais forte e o Jugran ainda não conseguia manipular as partículas de Reiatsu, né? Não conseguia manipular as partículas, e isso fez com que ele não conseguisse manifestar, não conseguiu despertar os seus poderes de Quincy, o que fez o Besbi começar a duvidar da sua percepção em relação ao personagem. Só que ele comentou, cara, como que eu posso deixar um cara para trás? Como que eu posso deixar ele para trás, sendo que ele acorda mais cedo do que eu para treinar e vai dormir mais tarde do que eu quando permanece treinando? E é bem interessante essa comparação, e então por isso que o Besbi, ele simplesmente não fica longe do Jugran. Isso também se demonstra como algo crucial para o seu crescimento em poder e habilidade. Nós observamos então os comandantes ali de Yhwach tentando fazer o recrutamento entre os Quincy's. O Besbi e também o Jugran querem se afiliar, querem ali aparecer, gera um confronto, gera um conflito, e até que o rei dos Quincy's aparece. É bem bizarro, cara, como que como parece o Zangetsu, né? É muito idêntico assim.
É claro que é a aparência, a forma do Zangetsu sendo inspirado ali no rei dos Quincy's, já ia falar rei das almas, mas o rei dos Quincy's mais novo, e a gente pode ver exatamente isso, né? A maneira como os personagens estão bem conectados, isso se demonstra ali uma construção muito legal que o Kubo faz nessa saga. E apenas a pressão espiritual, um detalhe que a galera comentou no Twitter por aí, é que foi a pressão espiritual do anime antigo, né? Foi colocado aqui para fazer uma referência, uma coisa bem interessante, e o Habaha simplesmente consegue colocar todo mundo de joelho apenas com sua presença espiritual, menos o Julgram, menos o personagem acabou ficando de joelho, porque provavelmente ele não é afetado pela forma da sua pressão espiritual, pela Reiatsu dele. Então, nós observamos ali o Habaha contando vários contos e pontos sobre o Julgram, de que ele é a outra metade do personagem, né, que é a outra metade dele, de que o Julgram, ele tem um poder, uma capacidade de deixar todos os Quincy's mais fortes que estão ao seu redor. Então, ele revela ali para o BSB que não é que ele era mais forte. Não era que ele havia ficado mais forte. Não, é que por estar ao lado do Julgram, ele acabou ficando ainda mais forte, que ele se tornou realmente essa força promissora. E além disso tudo, o Julgram não tinha capacidade de manipular a Reiatsu porque ele havia nascido igual ao Yhwach. Havia nascido com as mesmas características do Yhwach, da forma de dar habilidades, de passar as habilidades para as demais pessoas, para os demais Quincy's, o que acaba sendo uma conexão bem interessante e até mesmo um plot twist bem legal, bem curto, mas bem legal na trama. Então, nós observamos ali o tempo se passando, o Julgram se aceita para ficar ao lado ali de Habaha, se tornando ali o líder dos Stein Writers, e ao mesmo tempo o BSB vai tentando confrontá-lo, vai tentando fazer com que ele caia na sua pilha, mas vez após vez ele vai falhando miseravelmente, não vai conseguindo alcançar ali o personagem e os dois vão se distanciando cada vez mais. O confronto volta pro presente e o BSB tá falando ali pro Julgram que veio para matar o Yhwach, que no final das contas o planejamento dos dois sempre foi isso. Só que ao longo da trama, ao longo da vida do Julgram, ele acabou mudando de ideia. Ele percebeu que o seu propósito era estar ao lado do rei dos Quincy's e não partindo para uma vingança junto com o seu amigo. Uma vingança, o seu antigo amigo, né? Uma vingança que para ele nem fazia tanto sentido assim, porque o BSB perdeu tudo. Ele tinha um castelo, ele tinha uma mãe, ele tinha ali uma vida própria, uma construção própria, então ele tinha o que se vingar. Mas o que o Julgram tinha a se vingar? Ele acabou ficando livre. O Yhwach livrou ele de uma pessoa que estava ali abusando, que estava ali percorrendo atrás dele, que estava sempre lhe batendo, lhe prejudicando, lhe fazendo mal. Então ele observou essa aliança com o Yhwach com uma construção realmente ali eficaz que o BSB nunca poderia lhe dar. E aí quando o Yhwach lhe entregou todo o ponto, tudo que ele era, qual era o seu potencial, ele começou a fazer as expectativas que o rei dos Quincy's tinha para ele. Assim então o BSB acaba sendo massacrado, o BSB acaba sendo atropelado pelo Julgram. O Julgram nem reconhece ele. Caraca, mano, é uma animação incrível. A cena em que o Julgram ele corta o braço do BSB e o braço sai voando como um míssil incontrolável, bate no pilar, explode tudo. Cara, que animação incrível, que episódio fantástico. No final, só vemos ali o BSB completamente derrotado e o Julgram subindo as escadas com uma expressão de imparcialidade, né? Tipo assim, de simplesmente não sentir nada, de não ter nenhum remorso, de não ter absolutamente nada de envolvimento mais com o BSB. Simplesmente eliminando o seu amigo que tentou lhe dar um propósito, mas que foi suficiente apenas para lhe aproximar de Yhwach. Caraca, que episódio fantástico este de Bleach. Um episódio que nem eu comentei pra vocês desde o começo ali da cor que a gente tem em relação a
essa temporada. Bleach tem uns episódios assim que você aproveita ele do começo ao fim. É uma coisa assim que desde o primeiro segundo até o último segundo episódio é uma coisa que você fica, caraca, que coisa fabulosa. E esse episódio foi um deles. Esse é um episódio que você fala assim, caraca, cinema, absoluto cinema aqui que nós podemos ver e acompanhar. Como é bom estar acompanhando o Bleach com toda a qualidade que merece, com todo o cuidado que merece. Eu tô bem curioso pro próximo episódio, que vai ser duplo, né? Os 2 episódios últimos da temporada e o que vai vir ali no próximo CUR, né? Na próxima excursão de Bleach. Tô curioso pra saber o que vem por aí. Deixa nos seus comentários se vocês também estão curiosos pra gente comentar e discutir ainda mais sobre o episódio.